Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Carol e no vídeo de hoje nós temos uma convidada especial, a minha amiga Carol, que é fotógrafa brasileira aqui no Canadá. Então venha conosco nesse vídeo para você descobrir tudo sobre a vida da Carol, a sua carreira e muito mais. Então, solta a vinheta. De frente com a Carol. A Carol e a Carol. Estamos aqui com a Carol, da onde você era do Brasil. Faz uma introduçãozinha pra gente, pro pessoal acabar conhecendo um pouco você. Legal. Bom, pessoal, um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Carol, tô aqui, né, com minha xará. Eu sou natural de Taubaté, interior de São Paulo. Uma cidade mais interiorana mesmo, né? Próxima ali a São José dos Campos e uma cidade um pouco menor, assim, interior. E eu sou fotógrafa. Eu sou fotógrafa, assim, desde que eu me conheço por gente. Eu comecei a fotografar com 15 anos. Então, esse ano eu tô completando mais ou menos 14 anos aí na minha carreira na fotografia. Eu faço isso, assim, desde muito novinha. Eu encontrei um amor, me encontrei, assim, na fotografia muito cedo. Com 11, 12 anos eu já comecei a demonstrar o interesse ali e comecei a estudar. E aí, aos 15, eu já tinha ganhado uma câmera dos meus pais e comecei a me aprofundar mais, a trabalhar. E assim, vou compartilhar um pouco aqui de como foi essa jornada até chegar aqui no Canadá, né? Quero dividir isso com vocês hoje. Mas estou aqui há aproximadamente 7, 8 meses, né? Chegamos no final de fevereiro, estamos morando em Steinbach, que é aqui uns 40 minutos de Winnipeg, muito próximo. E estou aqui construindo a minha carreira nesse momento. Ai, que bacana, Carol. Nossa, as pessoas sempre perguntam a respeito de como é trabalhar na área que ama aqui e você veio para trabalhar com fotografia, né? Direto na área que você já atuava no Brasil. Você vai me contar mais pra frente como que é atuar nessa área, mas agora eu vou fazer outras perguntas. Então, Carol, qual foi o tipo de visto que você utilizou para estar chegando aqui no Canadá? Quando você chegou aqui, quais foram as suas primeiras impressões? Porque, assim, todo mundo que quer vir pro Canadá já vê Toronto, Vancouver, Montreal, você escolheu Winnipeg. O porquê? Não Winnipeg, né? Que você acabou indo pra Steinbach, mas a princípio era Winnipeg. Sim. Conta pro pessoal como foi essa trajetória, sair do Brasil, o visto, chegar aqui, as primeiras impressões, o motivo da escolha, tudo mais. Queremos saber. Eu acho que a primeira impressão quando a gente chega no Canadá, no final de fevereiro, é frio. É muito frio, gente. É frio de verdade. E olha assim, que eu já tinha viajado pra neve e tal, mas é frio. Enfim, falando sobre o visto, eu vim com um visto que é muito específico, é um visto pouquíssimo conhecido, né? Que ele se chama C11. Ele é um visto disponibilizado para self-employed, que é o meu caso. Então, assim, você sendo um profissional self-employed, você trabalha para você mesmo, você gerencia algum tipo de negócio. E esse tipo de visto, esse tipo de programa, ele é um programa cultural e econômico. Então, você tem uma empresa que você comprova para o Canadá que você pode gerar economia e cultura para o país. Que demais. E é interessante, assim, porque as pessoas não conhecem esse caminho, Não. né? Quando nós começamos a pensar sobre o Canadá, nós pesquisamos vários caminhos e oportunidades e nada fechava no meu coração, assim, que seria, né? Eu não tinha, assim, muita paz em nada daquilo que eu via. A gente sabe que existem ótimas oportunidades, mas a gente precisa entender, né? O perfil, né? O perfil. E eu já tinha, assim, uma bagagem tão grande no Brasil, eu queria poder utilizar daquilo que eu já tinha construído no Brasil aqui, né? Exercer o meu trabalho aqui, né? Conhecer novas famílias, viver outra oportunidade através do meu trabalho. Então, nós começamos a pesquisar muito, descobrimos que existia esse caminho, descobrimos que é um caminho pouco explorado e não tinha muitas informações. Pioneiros, praticamente, se aventuraram. Praticamente pioneiros. Estamos sendo ainda. E assim, nós fomos pesquisando, entendendo como era o processo desse visto. Ele tem algumas etapas, né? Eu acho que eu posso falar um pouco aqui. Sim. Você precisa demonstrar que o seu trabalho ele é relevante, que você tem pelo menos 5 anos de experiência na sua área. Não precisa necessariamente ser com a fotografia, mas ele precisa atender a alguns critérios.
E o meu trabalho como fotógrafa atendia esses critérios. Então, você precisa ter pelo menos 5 anos de experiência na sua área, comprovada. Você precisa ter financeiramente recursos para você se manter no país quando você for abrir o seu negócio. Você precisa ter um público, você precisa demonstrar que você tem um público, que existe uma demanda do seu trabalho naquela região. Então, também foi essa razão pela qual nós escolhemos Manitoba e escolhemos vir aqui para a região de Winnipeg e Steinbach e toda essa área, né? Porque aqui é uma área que existem muitas famílias, né? Exatamente. Muitas famílias. Você começou a falar, já sei por que ela escolheu. Gente, o povo, principalmente onde a gente tá morando, lá na área rural de Steinbach, as pessoas têm muitos filhos, assim. É normal ter 9 filhos, 10 filhos. Aqui no Canadá é muito bonito. Eu me sinto em casa, porque imagina, eu tenho 4. Exato. Então, no Brasil, as pessoas cliente não vai voltar, olhava estranho quando você tem muitos filhos. Aqui é normal. É normal. Exato. Você conta 7, 8 e pra mais, é lindo. Uhum. Então tá aí o motivo da Carol ter escolhido aqui. Exatamente. Além do que, quando a gente pensa em imigração, a gente precisa pensar não só... É diferente de você escolher um lugar para você turistar. Você precisa escolher um lugar que tenha um plano de imigração para você, que seja um lugar que atenda às suas expectativas, né, com o seu plano de imigração mesmo. Então, nós vimos que Manitoba estava se encaixando em tudo isso, né? É um custo de vida excelente, né? Um lugar que tem tudo, tem muita estrutura. Então, essas foram as razões, né? E voltando a falar sobre o visto, nós precisamos fazer um plano de negócio muito específico sobre o Canadá. Foi um plano de negócio bem robusto. Demandou e apresentar muito estudo, né? Muito estudo e muitos recursos mesmo, assim, para gerar toda essa documentação, né? E nós apresentamos isso para a imigração, para o IRCC. Aplicamos o nosso visto com todos esses documentos requisitados. Importante falar que tudo isso que eu tô falando aqui, você encontra no site do IRCC todas essas informações super detalhadas. Eu vou pegar, Carol, os links, eu deixo aqui nos comentários pra vocês, certinho, mas se você tem esse interesse, vai lá, leia com cuidado, com carinho, porque demanda estudo, tempo e dinheiro. Exatamente. Mas vale a pena, porque hoje eu estou fazendo exatamente o que eu fazia no Brasil, em outro país, vivendo uma nova experiência, tendo qualidade de vida. Assim, vivendo tudo que eu sempre sonhei, né, aqui. Mas conta pra mim a sua experiência mesmo, assim, real. Você escolheu o Winnipeg e tudo, mas era o que você esperava, assim, a questão do clima, a comida, esses detalhes mais pessoais, assim, o que você achou do Canadá? Certo. Nossa, essa pergunta é muito interessante, porque o Winnipeg foi totalmente diferente do que eu esperava. Assim, eu imaginava, pelo que as pessoas falavam, que era um lugar... tipo, as pessoas falam muito assim, não tem nada em Winnipeg, o que você vai fazer lá? Nossa, mas não tem nada. E, gente, eu sou de uma cidade muito pequena, no interior, né? Aproximadamente 300 mil habitantes. Não sei o tamanho, assim, mas aproximadamente 300 mil habitantes. Quando eu cheguei em Winnipeg, eu achei a cidade gigante, assim, muito grande pra minha realidade. Muito trânsito, sabe? Então, assim, quando você chega como imigrante, você depende de transporte público, é uma loucura, na neve... Loucura. Então, assim, foi um certo choque nesse sentido. Eu achei a cidade... eu me senti segura. Tem, sim, suas questões de violência, tem suas partes negativas. Exatamente. Existe. E é diferente do Brasil, né? Algumas coisas são piores, né? Os tipos de situações de violência são diferentes do Brasil, das que a gente enfrenta. Uso de substâncias liberadas, exato, né? Porque existem essas questões, né? Das drogas, enfim... E, né, essas pessoas ficam um pouco alteradas na rua. Mas, ainda assim, eu me sentia muito segura. Eu acho que a gente que é brasileiro, a gente tem uma certa casca, né? A gente tem. A gente tá sempre em alerta, né? Então, eu me sentia muito segura, assim. Antes de acontecer, a gente já viu o que já tá. É muito diferente, a gente já tem um radar, né? Para situações. Então, essa coisa foi diferente, assim. Foi uma realidade diferente. Em relação ao clima, foi um choque, né? Porque é bem frio mesmo. Mas é muito frio quando você depende de um transporte público ou quando você é recém-chegado e você, né, não conhece nada e aí você precisa usar o transporte público. Você não tá acostumado com aquele ambiente. Sim, comprar as roupas preparadas, exato, porque às vezes traz do Brasil e não é o que a gente pensa. Não serve. As minhas roupas do Brasil estragaram todas aqui, porque a máquina de lavar não aguenta. Então, assim, você chega muito despreparado. Sim. Mas graças a Deus
A gente foi muito bem acolhido aqui, muito, por muitas pessoas que nos ajudaram muito também. E ganhamos roupas e tudo, e aos poucos a vida foi só melhorando, né? Sim. E foi essa a questão, assim, né? A gente foi um pouco impactado com essas diferenças, né? A cidade é muito mais bonita do que eu imaginei, mas também é muito maior. Nossa, a proporção é gigante. Carol, agora uma pergunta que eu recebo muito no Instagram. Acho que de longe é as maiores perguntas que a gente tem nas nossas redes sociais. Dá pra vir pro Canadá sem inglês? Olha, gente, eu também recebi muito essa pergunta quando eu cheguei aqui. Muitas pessoas me perguntaram, assim, no meu Instagram, né? Eu diria que não dá, assim. Eu já tinha viajado pra fora, já fui pros Estados Unidos a trabalho também, já passei uma temporada. Já estudo inglês, assim, desde sempre, desde muito novinha. Já é internacional. Já é internacional. International. Mas você ter que viver na cultura, abrir conta em banco, fazer documento, viver na cultura mesmo, resolver BO. E ainda mais pra você, e acho que pra muita gente que trabalha com pessoas. Trabalha com pessoas. Como que é isso? Tipo, porque se você trabalha numa empresa, assim, num setor de fábrica, essas coisas, às vezes você não precisa utilizar tanto. Você tem o teu inglês básico, mas você consegue se virar. Agora você, fotógrafa, tipo, faz uma pose aí. Como que funciona, Carol? É muita curiosidade pra saber a respeito disso. É um desafio, porque eu preciso vender uma experiência pro meu cliente. Eu preciso entregar o direcionamento na minha sessão. Eu preciso esclarecer dúvidas, porque eu trabalho com mães de recém-nascido. Então, eu tenho que ter a comunicação no meu trabalho, ela é fundamental, né? Atender telefone. Exato. É o maior medo do imigrante. Maior medo. E aí, a gente lida com diversas culturas, né? É verdade. Porque, assim, não é só o canadense, né? Na verdade, é a minoria, é o canadense. A minoria é o canadense. Você vir pro Canadá pra querer viver a cultura canadense, você vai viver 10%. Exato. Eu falo assim, a gente tava no Brasil, a gente pensava no inglês pro Canadá e até no francês. E aí, quando chegou aqui, eu falei, nossa, se eu soubesse, eu teria estudado inglês e espanhol. Porque grande parte fala espanhol. Verdade. E aí, é engraçado, porque a gente não sabe se a gente fala o português, que eles meio que entendem, ou se a gente vai logo pro inglês. É engraçado. Mas, assim, é necessário pra tudo. É diferente você estar viajando e você precisar do inglês do que você estar vivendo no país, precisar resolver burocracia, precisar trabalhar, precisar lidar com o contrato, lidar com o cliente. Dinheiro, pra não ser passado pra trás também. Exato. Você lidar com o seu business, você administrar, gerenciar. Então, assim, eu me sinto... Quando eu assim, tenho inglês, mas em alguns momentos eu ainda sinto essa dificuldade na clareza com a comunicação. Eu fico imaginando se eu não tivesse nada, eu ia me sentir tipo um bebê, sabe? Que eu não consigo pedir o que eu quero, eu não consigo ser clara. Passar a mensagem. Passar a mensagem. Como que eu ia sobreviver? Como é que eu ia cuidar do meu business, fazer o meu business rodar aqui, se eu não consigo me comunicar, né? Que é o mínimo, eu ter a comunicação com o meu cliente. Então, o inglês, ele é muito necessário. É fundamental, né? Fundamental pra tudo. Pra você ter um bom trabalho, pra você se colocar bem no mercado, se destacar. Se posicionar também, né? Não ficar engolindo sapo de vez em quando. Exatamente, gente, é importantíssimo, então... Certo. E falando de negócios, vamos aprofundar mais, assim, na sua formação. Qual que é a sua formação? Qual a sua especialidade? Traz pra gente essa informação voltada pro teu negócio e pra tua vida aqui no Canadá. Legal. Bom, falando um pouquinho do meu background, né? Como eu falei, eu comecei a fotografar muito novinha, né? Ainda com 15 anos. Num período que fotografia era fotografia de casamento, de formaturas, de grandes eventos. E eu era muito apaixonada por fotografia de famílias, fotografia documental, gestantes, bebês. Eu sempre tive muito assim, sabe, me identificava muito com esse tipo de foto. Mas na época que eu comecei, ai que velha, né? Na minha época, o que dava dinheiro era fotografia de evento. Então eu fui muito pra esse caminho e eu gostava e gosto muito até hoje, mas não era o que eu me identificava por completo. Então, assim, por alguns anos eu fiquei nos casamentos, e aí, mais ou menos ali, quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu comecei a estudar muito sobre a fotografia de recém-nascidos, e de bebês, e de partos, todo o processo.
Então, comecei a me especializar, a fazer cursos, a estudar muito, porque tratando de recém-nascido, você precisa entender fisiologia do bebê, o sono do bebê, tem uma série de cuidados, né? A gente tá lidando com recém-nascido, então comecei a me especializar mesmo, assim, naquele segmento. E aí, no Brasil, eu era assim, eu acompanhava do parto da mulher até o resto da vida daquela criança, né? Então, o bebê nascia, a mulher tava grávida, a gente Fotógrafa de fotografava. família mesmo. Tudo. Já teve cliente assim, fotografei o casamento, depois grávida, depois o parto, depois o bebê, e foi assim, aniversários, tudo. Então a gente se sentia parte da família, né? é. Você imagina quando eu saí do Brasil, né? Como é que foi despedir dessas clientes, né? Foi muito Sim. difícil. Que a gente realmente cria um laço com a família. Então, essa foi a minha especialidade, foi através dessa especialização mesmo, de ser tão específico em fotografia de famílias, que eu consegui demonstrar um bom portfólio no meu visto, né, na aplicação do meu visto, da minha documentação da minha empresa. Eu tinha um estúdio no Brasil também, era um estúdio que tinha um fluxo muito bom de clientes que já estavam comigo há muitos anos. E aí foi isso que deu força mesmo pro Tô sentindo sua meu falta lá. trabalho. Nossa, recebo muitas mensagens dos meus clientes, sinto muita saudade também, né, de se apega. É um trabalho muito importante. Eu vejo a fotografia como algo importante, né? Porque a gente registra memórias, só que as memórias não são pra sempre. Então, você tendo essas memórias físicas, você pode passar de geração pra geração. Exatamente. Isso é lindo. E como que foi você fazer essa prospecção de clientes aqui do zero? Sem ter, né, network, nada. Ninguém conhecia seu trabalho, você chegou aqui. Como que foi, Carol? Conta pra gente. Desesperador, né? Sinceramente. Eu imagino. Desesperador, gente, porque a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu não queria atender só brasileiro, que é a primeira zona de conforto que a gente entra. Exato. É querer ficar só entre os nossos, né? E você precisa entender que você tá indo pra um outro país. Você é o imigrante, então você precisa se adaptar à cultura. Então eu entendia muito claramente isso. Eu preciso entender aquela cultura, entender aquelas pessoas, entender o que eles buscam, aonde eles vão me buscar, aonde eu vou encontrar esses clientes, né? Diferente do Brasil, o canadense não usa tanto Instagram, né? Não, As minhas WhatsApp. clientes. WhatsApp. Gente, não falo com meus clientes pelo WhatsApp. É SMS e e-mail. É muito engraçado. Então, o que eu fui percebendo, o que eu fui aprendendo aqui, né? Que as pessoas, elas te encontram muito através do Facebook, do Google também. São as ferramentas que eles usam. Verdade. Né? Aqui eles gostam muito do review Precisam. do Google. Isso, eles levam muito Muito a a sério. sério. É muito incrível isso. E eles pedem pra deixar review. E Eu eles, acho super legal. Exato, onde você vai, coloca lá Aham. uma estrelinha. É. E eles são mais fechados, você achou, nesse quesito? As pessoas. Não, eu não achei, sinceramente. Eu estava esperando isso, eu esperava que... Muitos falam, né? eu esperava que fossem ser culturas mais fechadas, que eles não fossem abrir. Muito pelo contrário, eu achei as pessoas muito educadas de todas as culturas, muito educadas, acolhedoras, sabe? Respeitosas. Se você marca o horário com o cliente, é aquele horário. Se você fechou por 20 minutos, quando der 20 minutos, ele vai estar se despedindo de você. Às vezes eu não quero encerrar. E a pessoa já tá E a pronta. pessoa já tá, tipo, não, já sei que acabou. Isso não tem no Brasil. Jamais. Raras exceções de pessoas assim no Brasil. Exato. Eles são muito respeitosos. Então, o que contratou é o contratado mesmo. Assim, isso é admirável, assim, o respeito, né, que eles têm pelo nosso Que trabalho. bacana. E aí você chegou aqui, você já tinha redes sociais, já tinha já um esquema na tua cabeça pronto pra captar esses clientes. Uma das coisas que eu fiz antes de chegar aqui no Canadá foi justamente pesquisar e entender onde estava o meu público, né? E como que eu ia alcançar eles. Então, eu montei um site, coisa que eu não tinha no Brasil, eu não usava site. Montei meu site, apresentei meu portfólio lá, comecei a mudar minha comunicação, comecei a investir, ressuscitei meu Facebook lá. Eles usam. Falecido lá, tava, né, paradinho. E aí, voltei com o meu Facebook mais ativo, me comunico muito com os meus clientes daqui pelo Facebook, a grande maioria, ou por e-mail. Então, foi essa forma que eu encontrei. Nossa, reativar o e-mail também, né? Reativar o e-mail. E fazer um e-mail Só canadense. Canadense só compra fluxo de mensagem Exato. instantânea, tipo WhatsApp, só que Isso, e-mail. E-mail, porque assim, o meu era Caroline Gomes Fotografia. Ninguém entendia o que é fotografia. Aí ficava, Exato. como que escreve? Então, mudei tudo. Tive que adaptar tudo para que
Agora, não preciso mais dos meus clientes brasileiros me encontrando, né? Preciso Sim, dos meus clientes. canadenses e locais, né? Yeah. E se você ainda não conhece o trabalho da Carol e você é brasileiro, mora aqui em Winnipeg, ou você mora nas redondezas aqui, você quer fechar um contrato com ela de trabalho, eu vou deixar aqui nos comentários todas as redes sociais da Carol. Você pode ir lá, entrar em contato. Se você tiver alguma dúvida sobre o visto da Carol, e se ela quiser responder, é claro, você também pode entrar em contato. Caso contrário, vou deixar o link também com todas as informações direto do site do Canadá. A Carol já fotografou a minha família, e eu vou deixar pra vocês o meu feedback aqui ao vivo. A Carol, ela é maravilhosa. A fotografia dela, gente, é diferenciada. Não é essas fotografias que vocês vê nos seus feeds direto. Não é feito por uma câmera do seu celular, é uma câmera profissional. E a Carol, ela é leve. O olhar dela pra fotografia é diferente. E quando ela chegou aqui, a gente não se conhecia pessoalmente. Verdade. E a gente, na sessão de fotos, foi tão leve que parecia que a gente era já Super conhecidas. super conhecidas, exatamente. Sim. De uma profissional tão boa que ela é. Então eu recomendo muito, e tá aí as redes sociais dela. Carol, mais uma pergunta a respeito de trabalho. Você acha que aqui no Canadá exige muito mais esforço do que no Brasil? Como que é o mercado de trabalho, não só na fotografia, mas na sua visão aqui no Canadá? Bom, eu acho que exige o esforço da sua proatividade mesmo, né? Aí vai, assim, da medida de cada um. Pra mim, pro meu marido também, que teve que se recolocar no mercado de trabalho, foi desafiador por se tratar de um novo lugar, um novo país, a gente, né, não conhecer. Mas em relação à criatividade e ao trabalho em si, eu acho, assim, que a gente que é brasileiro, isso é até um feedback que eu recebo muito dos meus clientes, tanto os que, né, são canadenses ou de outras culturas e moram aqui, quanto até mesmo dos brasileiros que, né, que eu já atendi, que moram aqui, é que justamente a gente tem um feeling, sabe? A gente... o que acontece? O canadense, quando ele vai prestar um serviço pra você, ele não quer te incomodar, Ele sabe? é muito metódico, né? Ele é muito metódico, então assim, o que você quiser fazer, ele não vai, tipo assim, ai, Carol, deixa eu ajeitar seu cabelo aqui. Dá um extra. Deixa eu ajeitar. Ai, faz assim que vai ficar melhor. Então é isso que eu faço. A pessoa fez a pose e bateu a foto, acabou a sessão. Exato, não, eu quero realmente criar uma experiência, então eu direciono, eu falo, eu ajusto, e aí às vezes eu até vejo que eles ficam meio assim, sabe, impressionados, e isso é muito nosso, brasileiro, Sim. A gente tem essa proatividade de querer fazer mais, de querer, sabe, ser diferente, entregar uma experiência, A né? gente é um pouco perfeccionista, né? Exato, A gente tá acostumado, eu acho que o nosso ambiente de trabalho no Brasil, até É mesmo de corporativo, a gente precisa se destacar o tempo todo. A concorrência é muito grande, né? Muito grande. A gente tem muitas universidades, muitos formados, muitas pessoas bem qualificadas, Exato. Então acaba Exato. que se você não for excelente, você tá fora. Tá fora do mercado. E assim, o meu marido, ele trabalha numa empresa muito grande. Na empresa dele, as pessoas, elas fazem o trabalho delas, o que cumpre a função que tem que fazer, A, B, C, pronto. Exatamente. E é o suficiente, eu tô ganhando por hora, eu preciso Não fazer faço isso. mais nada além disso. Nada além disso. Eu recebo muitas críticas no meu trabalho. Eu não vou deixar como críticas, mas muitas colegas de trabalho chegam em mim e falam assim: Carol, reduz um pouco o seu trabalho porque você não ganha pra isso. Tá indo além, né? Você tá indo além. E eles não sabem o porquê que a gente faz além. Não é porque a gente quer fazer além, nada. É da gente. É da gente. É natural você ser trabalhador. Exato. Então é onde a gente começa a se destacar muito. Então é por isso que eu vejo que sim, existe existe pra todo mundo, todos os brasileiros, eu acho que conseguem se destacar, aqueles que realmente querem. Aqueles que querem, Porque tá na nossa cultura ser assim, né? A gente querer fazer além, querer fazer mais. Ai, que legal. Você pensa como eu também, bacana. Ainda falando sobre negócio, que eu acho que esse é um tema muito importante pra esse vídeo. Quais são os temas que você trabalha hoje com fotografia aqui no Canadá? Porque sabemos que no Brasil você tem a sua especialização, mas o que mais vende aqui no Canadá? Bom, quando eu cheguei aqui, né, ainda sou uma recém-chegada, mas assim, logo no comecinho, eu parti um pouco para todos os segmentos com os quais eu já trabalhei e fui sentindo para onde que o mercado ia me levando,
mas assim, focando mesmo também na minha especialização, né, que são os bebês, mas também tentando um pouquinho das outras coisas para eu ir sentir no mercado. E realmente, de fato, fui muito mais para os bebês e para gestante, família, porque existe essa demanda, né? Como eu falei, a gente fez uma pesquisa para entender isso. A região que eu estou também existe muitas crianças, muitos bebês, muitas famílias. Então, eu realmente tenho ido muito mais para as famílias mesmo, para os bebês, né? Legal. E quando você foi assim, essa pergunta não tá no script. Ai, meu Deus. E quando você foi atender as pessoas? Porque, assim, sabemos que a região que você mora é uma região muito cristã, né? Ali o pessoal são menonitas, enfim. Você já atendeu famílias dessas culturas? Como que você direcionou um ensaio com uma cultura, assim, tão mais, entre aspas, diferente? Nossa, muito boa. Não só essas culturas, mas também como algumas outras. Sim, né? até os mesmos indianos, né? Os Porque indianos, são diferentes também. Africanos. Isso, Nossa, vestimentas, tudo, né? Asiáticos. Os filipinos eu achei impressionante, eles são muito iguais aos brasileiros. Sim, eu não tenho nem como falar. Eu não sabia. Nosso landlord dessa casa é filipino. Eles são maravilhosos. E, gente, a gente se sente família, assim. Eles, muito igual ao Brasil. Acho que é a única cultura que abraça, né? Igual a gente. Abraça. Eles abraçam, dão um beijo no rosto. Eles são, assim, Sim. muito iguais. E os Muito nomes são amigáveis. muito parecidos, né? Sim. Do Brasil é engraçado. Mas, enfim, são muitas culturas diferentes, costumes diferentes, né? Sim. E no meu caso, muitos dos meus ensaios eu vou até a casa das pessoas. E aí? Então, assim, primeiro preciso ter muito respeito e muito a mente aberta, né? Pra saber que eu tô realmente entrando numa cultura que não é minha e que eu preciso ser muito cuidadosa na minha maneira de vestir, na minha maneira de falar. Exato. Né? E, no geral, eu sinto um respeito enorme de todas as culturas. Não tive nenhum problema até agora. Eu sei que existem algumas culturas que, às vezes, né? Existem algumas questões, algumas situações, né? Que são mais difíceis, alguns pensamentos, assim, que são mais difíceis. E, enfim, às vezes, né, em relação à mulher, né? São coisas mais específicas de cada cultura. Mas eu não tive nenhum problema. Graças a Deus, todas as pessoas que eu atendi são bem respeitosas. Eu também sou muito cuidadosa, né, com os clientes. E aí vai daquela parte também, a comunicação, né? É aquilo que eu volto ao que eu falei. Você vai sentindo, né? Exatamente, precisa ser muito clara. Eu não tive nenhum problema, assim, Na verdade, eu tive uma situação com uma cliente que ela assim, quis ser um pouquinho folgada comigo. Sempre tem um. Do tipo, não, tô fazendo minha festa aqui, e aí tinha dado meu horário, e eu falei, não. E aí ela não foi essa situação de respeitar certinho o horário, né? Ela já foi um pouco mais abusadinha. Extrapolou um pouquinho. Extrapolou um pouquinho e queria extrapolar mais. Isso, aí você tem que ter o inglês pesado, como eu Exato. falei, pra não ser passado pra trás nesses momentos. Aí né? eu, muito cuidadosamente, falei pra ela, olha, então se eu vou ficar um tempinho a mais, o meu valor vai passar a ser X a minha hora, tá bom? E aí, no mesmo momento, ela já super entendeu, já falou, não, então, tudo bem, tá tudo certo, mas assim, foi a única situação. Então, foi tranquilo, me saí bem, eu acho. Primeiro, quais são as culturas, né, que procuram mais seu trabalho? É o brasileiro, é o canadense, o filipino, o ucraniano, o indiano? Gente, aqui é muito multicultural. A gente acha que o Brasil é multicultural por conta das cores de pele, tudo? Não. Não, aqui tem muito, nossa. Aqui. É. Qual que é o seu público, Nossa, assim? Os filipinos, né, como eu falei, eu acho que eu também entrei muito na comunidade filipina, assim. Foi um indicando pro outro muito rápido. Que demais isso. E lá em Steinbeck tem muitos filipinos. E os canadenses mesmo, né? Por causa da região que eu estou, assim. Tem muito canadense onde eu moro, então também foi uma indicação, assim, muito rápida de um para outro. Ai, que legal. Então tem sido a grande parte. E desses ensaios que você já teve algum momento que te marcou, assim, profundamente? Algum ensaio, assim, que foi... Nossa, eu não esperava por isso e aconteceu... Não só em questões negativas, mas pode ser em questões positivas, algo que te emocionou, alguma coisa que te marcou mesmo. Nossa, vou ter que pensar agora. Peraí. Ai, meu Deus. Essa foi profunda, Nossa, né? essa foi. É porque todos são tão especiais, assim, que eu... Ai, meu já tá Deus. respondendo. Né? já tá meio que indo. Ai, todos foram muito especiais, de verdade, assim. Desde o primeiro até hoje, eu me sinto muito
Eu me sinto muito grata, assim, a Deus mesmo, por cada cliente, né, que vem até mim. Ele provê tudo, né? Todos. E cada pessoa, assim, que Deus colocou no meu caminho aqui, cada cliente, eu realmente... Eu tenho certeza que foi ele, né, que traz essas pessoas. Eu sempre oro pra que Deus traga pessoas boas, clientes bons. E então, assim, cada um de verdade tem um grau de significância muito grande. Foram todos muito especiais. Cada feedback, assim, que eu recebo, pra mim é de um valor, nossa, enorme. Então, realmente, assim, não teve um específico que me marcou, porque realmente todos têm sido muito especiais. Sim, eu imagino. Uhum. É porque lidar com pessoas, você acaba conhecendo um pouco mais o que elas gostam, como que você vai colocar isso na fotografia, né? Exato, sim. É uma parte íntima e as pessoas Exato. acabam percebendo isso, mas demanda estudo também, né? Exato. Estudo, sensibilidade, né? De você entender, né? Assim, tô lidando ali com uma mãe que tá num pós-parto, né? Você tá pegando a coisa mais preciosa dela nas mãos, né? Exato. Então, a gente tem que ser realmente profissionais muito sensíveis, né? Não estar ali só pelo resultado final. Ou pelo dinheiro, né? Ou pelo dinheiro, né? Muito menos, mas realmente dar importância, né? Pro momento que aquela família tá passando. Entender, né, todo o processo que eles estão vivendo e ser muito clara, ser muito respeitosa, né? Sim. Aquele momento, aquele instante que você fotografou, passou, não tem mais, né? Passou, não tem mais. E é o que eles vão guardar pra sempre. Pra sempre, é isso. E conta pra mim, você já participou de algum evento específico, não só na cidade aqui de Winnipeg, mas onde você vive? Algo assim, grande? Já? Sim, já tive 2, né? Nossa, e agora em outubro vou ter mais um também, bem especial. Eu fiz muita questão e faço muita questão de estar envolvida com a comunidade de todas as maneiras que eu puder. Então, assim, um evento que eu participei voluntariamente, fiz a parte do marketing com a fotografia. Uau. Foi um evento que chama Summer in the City, que acontece lá na cidade, em Steinbeck. É o maior evento que acontece na cidade. A gente fecha a avenida principal da cidade. E aí são vários eventos durante o dia todo, várias culturas. Toda a cidade tem muito envolvimento, todas as empresas. Então foi uma maneira que eu encontrei de estar envolvida com a minha cidade, de estar servindo a eles. E também de uma maneira muito grande ser reconhecida, porque isso trouxe um retorno pra mim como profissional muito grande, né? Show de bola. As pessoas me viram o meu trabalho, foi excelente. Então, esse foi o primeiro grande envolvimento que eu tive, assim, com a comunidade. Fiz muita questão mesmo de estar envolvida. E também agora, recentemente, teve o Brazilian Pavilion, que aconteceu aqui na cidade, em Winnipeg, que foi um evento do Pavilhão do Brasil, né? Mostrando a nossa cultura. Eu estive lá também. Fui uma das sponsors, também fotografei. E agora, em outubro, eu vou ter um grande evento aqui relacionado à tecnologia e tudo. Então, são formas, né? Que bacana. Da gente se relacionar com a comunidade, se envolver. Fazer um network. Exato, fazer networking. Que legal, ó. Seguem a Carol lá no Instagram, que ela praticamente coloca tudo lá. Nossa, a rotina, diariamente. Tudo, Muito. tudo. Se tiver curiosidade de saber como que é a carreira, né? Porque a gente recebe muitas mensagens sobre como é que é o trabalho, né? E a gente tenta trazer entrevistas de pessoas realmente relevantes, pessoas que correm atrás, né, do trabalho. E você é uma delas, então vale a pena ir. Segue a Carol no Instagram. Nem sempre é fácil, assim, né, Ká? Tipo, não. Tem no começo, assim, a gente às vezes tenta algumas parcerias, tenta algumas portas, recebe alguns nãos, ou às vezes nem recebe resposta, né? Porque também tem isso, o canadense demora a responder. Ou ele até vê, mas não reage. Não reage, ou ele vê e vai pensar para outro momento e não te dá resposta. Então, assim, às vezes a gente se sente um pouco frustrado, né? Porque é importante falar até, né? Sim. A gente vê o resultado, assim, às vezes alguém pode me ver contando tudo isso e pensar, nossa, mas já chegou. Nossa, você tá tão cheia de clientes, né? Mas, assim, é um processo demorado, é realmente você trabalhar muito certinho e investir muito e realmente ir ali de cliente em cliente, construindo o seu nome, né, num lugar que ninguém te conhece, né? Então, exato. Essa é a maior dificuldade mesmo. Um pra fotografia e na forma geral, pra você que não tá vindo como fotógrafo, ou tá vindo
sei lá, pra procurar trabalho na sua área, independente da área que seja, se você não correr atrás do seu, o emprego não cai do céu, né? Sim. Tem que fazer o corre. Tem pessoas que chegam aqui e ficam semanas, meses, mandam muitos currículos e acabam não sendo, né? Não sendo chamado. Não chamados. Então, E, assim, vai de como você busca, como que você monta seu currículo, como que você monta seu portfólio. A indicação também, né? Aqui a indicação ajuda muito. Tudo. O voluntariado conta muito. Que a Carol tá fez o voluntário dela, fez a marca dela, já veio do Brasil com portfólio. Isso ajuda. Mas se ela não corresse atrás de prospectar clientes, os clientes não iam vir bater na porta da casa dela. E em Stanback também eu faço um voluntariado que não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu trabalho lá com adolescentes e tudo. Outro segmento, mas é uma forma de eu estar envolvida na comunidade. As pessoas, saberem que eu saber que eu não tô só atrás de fazer fotos, só atrás de vender alguma coisa. Realmente eu mostrar pra eles que não, eu me importo com a comunidade, eu quero estar presente nas coisas que acontecem. E isso é um ponto muito positivo. Eles valorizam muito. Pra imigração. Se você tem um plano de imigração aqui no Canadá e você não se envolve, você só quer trabalhar, ganhar o seu dinheiro pra você sobreviver, que é necessário, não julgo quem faz isso, é necessário, mas se você não tentar ser um pouco flexível pra, né, fazer entrar a imersão, na cultura, exato, se envolver com a cultura. É mais difícil mesmo. Porque o Canadá, ele quer ver o quê? Ele quer ver se você é uma pessoa que está adaptada ao local. Exato. Né? Se você é uma pessoa que realmente consegue... Você não tá querendo vir aqui e, de repente, você vai voltar pro seu país e, sabe? Então, assim... Ele quer quem fica, quem realmente vai se adaptar. Exato. Então, assim, pra imigração, esse é um ponto muito importante. E pra você ser um profissional bem recomendado, eles valorizam muito voluntariado, recomendação pra tudo. Independente de você trabalhar numa empresa ou você ter o seu próprio negócio, você precisa estar envolvido na comunidade. E aí tem aquela frasinha, né? Quem é visto é lembrado. Quem é visto é lembrado. Eu acredito muito nisso, muito. Eu levo isso pra tudo. Você achou que valeu a pena todo o investimento que vocês tiveram, todo o esforço que vocês ainda estão tendo? Vale a pena vir pro Canadá? Com certeza vale. Com certeza vale muito. Primeiro que era o nosso sonho, né? Vir pra cá sempre foi um sonho muito grande no meu coração. Valeu a pena por tudo que a gente aprendeu e está aprendendo aqui. Eu digo assim, a gente como pessoa mesmo, nós amadurecemos muito, mas a gente encarou todos os processos, todas as dificuldades, sabe? Viemos com a mente muito preparada, sabendo que não seria fácil, mas de verdade a gente veio com a cabeça tão preparada pro pior. E assim, hoje a gente fala, duvida. Nossa, a gente levou muito bem, sabe? Assim, que bem. Mesmo o meu marido no começo indo trabalhar de scooter na neve, que a gente não tinha carro. Meu no Deus. começo, pegando menos 20 de scooter no gelo. Foram coisas que assim, mas a gente queria muito isso. A gente veio preparado pra isso, a gente queria estar aqui. Então, pra gente eram problemas temporários, tá tudo bem, a gente sabe que em algum momento vai passar, sabe? Então, mesmo que a gente tenha que voltar pro Brasil em algum momento, né? A gente ainda é imigrante aqui, então a gente não sabe o dia de amanhã. Exato. Tudo que a gente aprendeu aqui, as pessoas que a gente conheceu, as experiências, nos mudaram. Então, isso já valeu, assim... não é clichê, gente, é realmente... Isso transformou a nossa vida de uma forma... Eu acho que a gente evoluiu, assim, pelo menos 10 anos em poucos meses, Maturidade total. Total, porque você aprende a não se importar mais, assim, com questões tão pequenas, sabe? No Brasil a gente se importava e dava muito valor. Muito valor, e aqui você fala, nossa, não é nada, sabe? Você começa a priorizar coisas muito mais importantes, como qualidade de vida, sabe? E eu acho que também, assim, o quanto... Eu sou casada, né? Mas o quanto o meu casamento ficou mais fortalecido, sabe? Porque aqui a gente só tem um ao outro. Sim. Então, assim, não tem aonde correr. E aí é um momento que a gente virou muito mais parceiro, muito mais maduro, muito mais, sabe? Porque a gente só tem um ao outro. Então, isso foi uma coisa que, assim, nosso casamento foi uma vitória, sabe? Foi uma coisa que melhorou muito. A gente ficou com muito medo, né? Sair do Brasil, não tem suporte nenhum, não tem nossa família. A gente veio pra cá sem conhecer ninguém. Então, são essas coisas, né? Que fazem a gente... Nossa, valeu a pena por tudo isso, porque a gente melhorou como pessoa. Que bacana. Olha, eu fiz um vídeo sobre casamento, não postei ainda, mas se você quer saber como que é o casamento, se ele muda, como que funciona tudo, até pra casar aqui no Canadá, vai ter vídeo sobre casamento no canal, então se inscreva aí, ativa o sininho. Nossa.
que vai ser show de bola esse vídeo, hein? Muito interessante esse assunto. Precisa ser falado. Sim, eu vou Precisa ser falar. falado. Muito bom. Carol, eu vou fazer uma pergunta que às vezes parece besteira, bobagem, mas é muito importante, porque assim, nós estamos aqui no Canadá, estamos vivendo o extraordinário que Deus quis pra nossa vida, nosso propósito. Mas tem muitas pessoas lá no Brasil que também têm o mesmo sonho de vir pra cá. E às vezes eles estão só esperando uma palavra, sabe? Nossa, porque vê os nossos vídeos. E qual seria o conselho mesmo que você daria pra essas pessoas que sonham em vir aqui pro Canadá? Olha, eu acho que existem algumas coisas, né, que você precisa entender e olhar pra você mesmo, pra sua realidade, né? Eu acho que, assim, você precisa estar preparado, né? Estar preparado em vários sentidos. Financeiramente, com a língua, né, como a gente já falou aqui, psicologicamente, emocionalmente, sabe? Não querer se apoiar em ninguém quando, né, você vai pra um outro país. Você precisa ter estrutura de se manter em pé, sabe? De se manter em pé, assim, em vários sentidos, emocional, tudo. E eu acredito nisso, assim, você precisa estar preparado. Entender pra onde você tá indo, entender a cultura, sabe? O lugar onde você vai. Porque às vezes a pessoa gosta, né, de uma vida mais badalada e escolhe Winnipeg. Que é mais parado, assim. Mas assim... Depende muito. Depende muito. Eu acho Winnipeg ainda... Eu acho super. Exatamente, super badalado. Mas tudo depende qual Canadá que você tá indo, qual Brasil você tá saindo, né? Exatamente. Então, cada um tem uma realidade, né? Isso é muito específico. E aí é você realmente olhar pra você. Tipo, teve várias pessoas que falaram pra mim, nossa, mas Manitoba, né? Gente, mas a cidade que eu vim não tinha nada. Então, pra mim, aqui é uma cidade super badalada. É tudo super grande. Sabe? Então, é essa questão. É você vir preparado com a língua, é você entender o lugar pra onde você tá indo, é você não se espelhar no outro, sabe? Não romantizar, né? A gente mostra no Instagram as coisas boas, a gente conta aqui as nossas vitórias, os nossos perrengues, mas as pessoas maximizam muito as coisas boas. Então, assim, se você vem com um filho, por exemplo, você precisa entender, né, como as vai ser... necessidades que uma criança precisa. Que a criança precisa e a adaptação, que, né, Nossa, não é fácil. Não é. Então, são coisas que precisam ser levadas, em né? consideração. A família precisa estar de acordo com isso, quem né? vai trabalhar, quem vai ficar em casa, Sim. tudo isso, né? Precisa ser muito acordado. É um estudo, gente, assim, é um sonho, só que ele demanda estudo. Quando eu falo estudo, não é só você sentar na frente do computador e achar que você tá estudando para um concurso. Não, você tá estudando pra sua vida, né? É uma mudança muito grande, É uma mudança de vida. Então é estar preparado mesmo, eu acho. O conselho da Carol, se prepare. Se prepara. Igual a gente pro inverno agora, né? Se prepara. Se prepara, tá chegando os menos 40 aí. Ai, meu Deus. Tá preparada? Tá vindo. Eu espero que sim, né? Agora eu tenho carro, pelo menos, graças a Deus. Glória a Deus. Acho que acho que vou sofrer menos. Ai, mas... tem ar quente? Tem ar quente. Nosso primeiro carro não tinha. Meu Deus. É a mesma coisa que não ter, né? A mesma coisa que não ter carro, eu acho. Só não neva na cabeça. Misericórdia. Pois é, gente. Perrengue. Perrengue. E falando em perrengue, tem algum perrengue que você quer compartilhar? Mas aquele perrengue, assim, perrengue. Meu Deus. A gente teve perrengue, né? A gente chegou aqui, nossos planos iniciais era a gente morar em Winnipeg. A gente foi passado pra trás, né? A gente foi morar num lugar que, enfim, prometeram uma coisa pra gente, chegou lá, não era. Meu Deus. Então, tivemos alguns perrengues, algumas coisas. Mudança, assim, de últimas horas. Mudança de última hora. Decidimos mudar pra Steinbeck, né? Então, mas foi uma mudança muito boa, né? A gente foi pra melhor. Teve esse perrengue da neve, né, que tem. Sim. Nossa, eu tomei um tombo aqui na rua da casa da Carol, na neve. Ai, eu lembro disso. Toda vez a gente lembra. A calçada tá até afundada até hoje. E uma perguntinha assim, do nada, que surgiu você falando, né, sobre Steinbeck. Como que é viver numa cidadezinha assim do interior? Porque a gente tem vídeo sobre Steinbeck, eu vou deixar também aqui fixado em algum canto dessa tela. Mas a Carol vive lá. E muitas pessoas perguntam como que é viver em cidades do interior mesmo, assim. Você quer dar um trechinho? Olha, a gente pensa, eu pensava pelo menos assim, né? Morar no interior, na zona rural do Canadá. Quando eu ouvi essa palavra, eu imaginava assim, nossa, mato, nada, tem nada. E, gente, não, assim, a zona rural do Canadá, ela é totalmente diferente do Brasil, assim, sabe? Tem fast food.
Tem fast food, tem Walmart. Tem muito mais estrutura, né? Pelo menos Steinbeck é uma cidade que tem uma estrutura muito boa, uma cidade pequena, tem aproximadamente 17, 19 mil habitantes. Então Ai, é que bem delícia. pequenininha, mas é muito gostoso, porque Nosso sonho é morar lá. todo mundo meio que se conhece, né? É muito gostoso lá, né? Vocês foram É. várias vezes. Então é uma cidade muito bonitinha, muito acolhedora. As pessoas são mais acolhedoras, né? Tem Ai, muitas lembrei coisas de uma positivas. coisa que O quê? eu queria que você compartilhasse. Quando a gente foi gravar em Steinbeck, a gente combinou num restaurante, lembra? O restaurante, sim. Conta pro pessoal como que foi, assim, chegar naquele restaurante pela primeira vez. Eu vou Nossa, entrar sim. no contexto, pessoal. A gente foi gravar em Steinbeck, a Carol e o Arthur estavam lá. Pra quem não conhece o Arthur, vou colocar uma foto dele aqui. Ele é o marido da Carol, tá? Casado. E a gente combinou de se encontrar no restaurante. E algo assim, eu e o Samir, até chegar lá eram uns 40 minutos, né? Então eles acabam chegando primeiro, claro. Mas aconteceu algo diferente. E eu sempre falei pra Carol que quando ela viesse aqui no canal, ela iria contar isso e acabei lembrando agora. Que bacana. Conta pra gente. Nessa situação, a gente tava decidindo ir mudar pra lá, né? Então a gente foi Isso. fazer uma visita exploratória. Exploratória, é. Na cidade, estávamos, assim, analisando a cidade, analisando tudo, né? Porque até então, a gente planejava morar em Winnipeg. E a gente sentiu uma paz muito grande quando a gente chegou na cidade, assim. É uma paz diferente, sabe? Do que quando a gente veio pra Winnipeg, que era maravilhoso, mas a gente não tava se sentindo ainda em casa. Então, quando a gente chegou lá e a gente começou a visitar todos os lugares, a gente parou pra almoçar num lugar, assim, que a gente nem ia parar pra comer lá, mas a gente tava na porta falando, vai aqui mesmo. E aí, o meu marido tava com uma camisa da nossa igreja do Brasil, né? Uma camisa da coleção da nossa igreja. Essa camisa tinha um versículo atrás, tinha uma imagem atrás e um versículo pequeno, assim, atrás. E aí a gente tava lá almoçando e conversando sobre todas essas mudanças e tentando entender o que a gente deveria fazer. E aí tinha 2 senhores sentados atrás do meu marido. E aí um deles bateu assim no ombro dele e falou assim, nossa, deixa eu te perguntar uma coisa, né? O que essa imagem aí na sua camisa, o que ela quer dizer? E aí o meu marido explicou, é do versículo tal, da Bíblia e tal, e quer dizer isso, e eu acredito nisso, nisso, nisso. E aí ele ficou assim, impressionado, o olho dele encheu de lágrima, e ele falou assim, nossa, eu nunca vi um casal tão jovem falar dessa forma. De onde vocês são e tal. E aí a gente começou a contar, a gente recém-chegado, acho que tinha um mês que a gente tinha chegado no Canadá. Nós somos recém-chegados, a gente veio visitar a cidade, a gente ainda não sabe se a gente vai morar aqui, mas a gente tá gostando muito e tal. E aí eles, assim, o Espírito Santo tocou no coração dele na hora, né? A gente acredita que o Espírito Santo, ele fala, né? E ele usa as pessoas e a gente tava buscando uma resposta, né? Então, ele falou, nossa, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu queria orar por vocês. Eu me emociono toda vez. Foi tão impressionante, a gente nunca tinha passado por isso, né? No fim das contas, eram 2 pastores que estavam ali almoçando. Um deles até tinha falado que nunca mais ia almoçar naquele restaurante, que ele não gostava, e ele acabou indo lá. E aí ele falou assim, a gente sentiu no coração de orar por vocês, a gente deseja que aqui realmente derramar uma palavra de bênção, de provisão. Tudo e aí, isso no meio do restaurante, o povo no meio do comendo. restaurante. E aí foi muito engraçada a cena, porque tinham 2 moças almoçando do lado, e aí as moças olharam e falaram, nossa, esses 2 senhores a gente é da mesma igreja. Era uma igreja grande, né, eles não se conheciam muito. Aí elas viram a cena toda. Vamos orar junto, então? E aí a gente fez uma roda, gente, no meio do restaurante. De oração no meio do restaurante. Só que em Steinbeck isso é normal. Porque as pessoas são cristãs lá, a grande maioria. Então, era só mais um dia normal na cidade. E aí eles oraram por nós ali, liberaram palavras. E foi muito lindo, assim, a gente chorou no restaurante, todo mundo. Nossa, foi uma cena Eu chorei também, marcante. eu não estava lá, mas eu chorei quando a Carol me contou. E a gente ficou em choque. E agora eu estou emocionada. Foi, assim, incrível, assim, a gente viu um cuidado de Deus mesmo, assim, Sim, confirmando que era, e assim, é aquilo, né, quando realmente, gente, esse processo do visto era um visto que a gente não tinha referência nenhuma de alguém que tinha feito, e a gente não tinha nenhuma, sabe, um caminho, assim, muito claro, mas a gente tinha uma certeza em Deus de que a porta seria aberta, né. E desde então, Deus tem mostrado os sinais. Ele mostra os sinais, né? A gente tem que estar sensível ao Espírito Santo pra
Observar e entender os sinais. Eu lembro de um vídeo que você gravou no canal. Um momento, no meu processo de visto, eu assistia do Brasil, que você falou sobre isso. E eu chorei muito, assim, quando você postou. Oh, meu Deus. Porque você falou sobre isso, sobre os sinais, né? Sobre Sim. estar atento aos sinais. E eu acreditei muito, eu até escrevi uma mensagem pra você na época. E realmente é isso, assim, a gente tá atento aos sinais, né? Onde Deus, quando ele dá a palavra, ele provê todas as coisas, né? Ele provê. E aí, você tá aqui. Estou aqui agora. Olha só, que loucura. Deus é muito bom, pessoal. Que conversa maravilhosa, Carol. Muito obrigada, né, por estar participando aqui dessa entrevista, compartilhando a sua vida, abrindo a sua vida para milhares de pessoas aí na internet. A gente sabe que é difícil hoje em dia, né, você expor tudo. Sim. E você veio aqui e falou para as pessoas, né, como que é a vida aqui no Canadá. Então, eu agradeço de coração, você é muito querida, você sabe disso, eu te amo tanto. Ai, eu amo tanto vocês, gente, é o meu prazer estar aqui. E é muito bom, assim, ter pessoas reais vindo aqui, contando, fala do perrengue, fala das vitórias, das conquistas, e principalmente, né, fala de Deus, eu acho que isso é muito importante, que sem Ele nós não somos nada. Então, tá aí, eu agradeço o convite, e se você quiser deixar um recadinho pessoal, esse é o momento. Gente, muito obrigada, né? Você que assistiu até aqui. Obrigada por fazer parte dessa conversa com a gente. É um prazer pra mim poder estar aqui e partilhar dessa experiência toda, né, que a gente tem vivido. E eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, né? Se você quiser mandar uma mensagem, tiver alguma dúvida, vai ser um prazer fazer essa troca. O meu trabalho, né? Eu tenho o meu Instagram que eu posto o meu trabalho, tenho o meu Instagram que eu posto nossa rotina, as nossas vivências aqui no Canadá. E é isso, eu agradeço muito. Foi muito bom conversar aqui. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!